As crianças para dormirem e agora são um pouco antes das 8 e eu quero aproveitar que eu já coloquei elas para dormirem e o Thales ainda não chegou do escritório e eu vou dar uma ajeitadinha aqui na minha unha. Eu quero aproveitar esse tempinho e bater um papo com vocês sobre algo que eu tava refletindo hoje. Hoje mais cedo eu tava conversando com uma amiga que ela trabalha com a internet também, ela também é criadora de conteúdo. E a gente tava conversando algumas coisas sobre criação de conteúdo, trabalho e tudo mais, e eu falei pra ela, né, sobre algo que eu queria, e aí eu comentei, eu falei, mas tem a vida real e o ideal, né? Então, enquanto não dá pra viver o ideal, a gente vai vivendo o real. E eu passei, depois que eu conversei com ela sobre isso, eu passei um tempo refletindo sobre essa questão da vida real, da vida ideal, e eu comecei a refletir sobre tudo na minha vida, sabe? Eu tenho 3 filhos, pra quem não me acompanha, chegou nesse vídeo. Eu tenho 3 filhos, o Isaac, que tem 5 anos, a Sara tem 3 e o Lucas vai fazer 1 ano no final desse mês. Então, muita coisa na minha vida eu vivo mais no real do que no ideal. Por exemplo, como eu já comentei em alguns vídeos atrás sobre o YouTube, eu gostaria de ter uma frequência muito maior, eu gostaria de conseguir criar conteúdos melhores, gostaria de conseguir me arrumar, gostaria de, sabe, parar, me produzir, gravar de uma forma muito melhor, com uma qualidade muito melhor para vocês. Adoraria, mas esse é o ideal. Qual que é o meu real? O meu real é criar conteúdo dentro da minha realidade, de ter 3 crianças, de ser dona de casa em tempo integral. Então, eu não tenho como viver o meu ideal agora. Então, eu tenho que viver o meu real. E isso serve para outras áreas da minha vida também, sobre projetos que eu quero tocar, sobre alguns trabalhos que eu gostaria de fazer e não consigo fazer da forma que eu gostaria. Isso serve também para minha vida fitness, porque eu gostaria de ir para academia muito mais do que eu consigo. Gostaria de seguir algumas coisas muito mais do que eu sigo e eu vou fazendo dentro da minha realidade. E muitas vezes se a gente não tomar cuidado, a gente se prende nessa coisa, né, de querer viver a vida ideal. E o meu marido, ele pega muito no meu pé quanto a isso. Porque, por exemplo, a casa. Gente, hoje foi um dia de vitória, porque eu consegui limpar tudo lá em cima. Hoje eu moro num sobrado, né? Então eu consegui limpar tudo lá em cima. Lavei banheiro, arrumei os quartos, dobrei e guardei uma pilha de roupa, porque nos últimos dias as crianças ficaram doentes, eu fiquei mal também. Então, assim, acumulou muitas roupas para serem dobradas e guardadas. E graças a Deus hoje eu consegui dobrar e guardar tudo. E eu limpei tudo lá em cima. Só que aqui embaixo ainda tá, acho que dá até pra ver algumas bagunças ali, ainda tá uma bagunça. E eu tinha a opção de limpar aqui embaixo também, terminar o dia muito mais cansada, meu marido chegar, eu não ter tomado um banho, estar com o cabelo sujo, meu cabelo tava podre, eu lavei e ele deu uma secada rápida nele. Ou então, eu me arrumar, tomar um bom banho, esperar meu marido cheirosa, com cabelo limpo. E muito mais bem-humorada do que super cansada por ter, né, feito mais do que eu poderia. E aí, e ele pega muito nesse no meu pé, que ele fala assim, você não tem que bater ponto, você não tem que dar satisfações do seu trabalho pra ninguém, então assim, vai com calma, vai no seu tempo. E eu me cobro muito. Eu até compartilhei no Instagram um vídeo essa semana falando que eu vim em função de poupar a minha eu do futuro. Então, o que eu posso fazer para poupar o meu amanhã, eu quero fazer, sabe? Então, se limpar a casa toda vai amanhã me poupar de ter que limpar mais coisas, aí eu quero fazer tudo hoje. Mas eu tenho aprendido também a colocar um pouco mais do pé no freio e é a vida, né, gente? Casa para limpar tem o tempo todo. Sempre tem coisa pra fazer. Mesmo que a gente faxine a casa inteira e um dia no outro vai ter comida pra fazer de novo, roupa pra lavar de novo, casa pra limpar de novo, louça pra lavar de novo. Então, a gente tem que saber dosar, né, e equilibrar o que é a vida real e o que é a vida ideal. Eu acredito que eu falo muito sobre contentamento e satisfação. E eu acredito que uma vida de contentamento não é uma vida acomodada, porque muitas pessoas também confundem isso, né? As pessoas, elas acham que ter uma vida de contentamento no Senhor, ter uma vida de contentamento com aquilo que Deus
permite a gente viver acomodada, não se esforçar para ser melhor, não é dar seu melhor a cada dia, e não é bem assim. É estar contente apesar das circunstâncias, estar contente apesar de como está sendo a rotina, de como estão sendo as coisas, né? Mas isso não quer dizer que é estar acomodado. Então a gente tem que buscar muito no Senhor esse discernimento de saber como fazer as coisas, de fazer as coisas de forma sábia, para que a gente não se desgaste e a gente vive estressado e sobrecarregado, sabe? Muitas vezes eu já me vi assim, extremamente estressada, sobrecarregada, por querer fazer além do que eu suportava, de estar passando do meu limite. Assim, gente, a minha mãe sempre fala isso pra mim: filha, vai descansar. Se você for hoje, daqui, for pra glória hoje, vai tudo ficar. E essa é a verdade, a gente tem que desacelerar, a gente tem que aprender a desacelerar, a gente tem que aprender a ponderar melhor as coisas e a nossa vida, porque senão nós somos engolidos pelos dias, nós somos engolidos pela vida ideal que a gente espera viver. E não é isso que Deus tem pra nós, né? A própria palavra diz que basta cada dia seu próprio mal. E a gente tem que viver se lembrando disso, que basta cada dia seu próprio mal. É dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor todos os dias, mas não se desgastar com o que não deve o nosso desgaste, sabe? Que não vale o nosso desgaste. Por exemplo, eu também, muitas vezes eu deixava de sair porque a casa não estava tão limpa quanto eu gostaria. Claro, gente, que eu amo sair de casa e voltar a encontrar a casa arrumadinha, limpinha. É maravilhoso. É péssimo voltar para casa e a casa não estar, né, com tudo no lugar. Mas quantas coisas que a gente perde por querer ficar vivendo a vida ideal e ficar se desgastando e buscando pela vida ideal? Muitas coisas, o tempo tá passando, os dias estão passando. É aquilo que eu falei, casa para limpar tem todos os dias, sabe? É viver um dia de cada vez. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria e contentamento para poder lidar com a nossa vida real, sabe? Que o Senhor te ajude nisso. Ore ao Senhor, peça esse direcionamento. Eu comecei a ler um livro, esse aqui, ó, Uma Regra Comum. Eu li pouquíssimo dele, ó, pra vocês verem. Por quê? Porque eu comecei a ler ele, gostei demais, mas percebi que ele é um livro que é pra você seguir. Ele é como se fosse um passo a passo, sabe? E eu percebi que eu não conseguiria, nesse momento, seguir exatamente o que está dizendo aqui, mas eu quero muito seguir ele. Então eu dei uma pausa, por causa também desse turbilhão que tava, né, nos últimos dias com as crianças doentes. Dei uma pausa, vou retornar à leitura e então colocar em prática o que diz aqui, porque o livro realmente, ele parece ser muito bom. Eu ouvi muitas recomendações sobre ele. Eu, inclusive, já tinha ouvido falar sobre ele, mas eu tive muita vontade de ler ele depois que eu ouvi uma pregação da Ale... Esqueci o sobrenome dela, gente. Enfim, eu ouvi uma pregação e que foi citado sobre esse livro e eu gostei muito. Então, eu comprei e comecei a ler. Então, assim, no mundo ideal, na vida ideal, eu já teria terminado de ler esse livro, eu estaria colocando em prática tudo o que ele fala, mas no mundo real eu estou o quê? Pausando a leitura, indo com calma, vivendo um dia de cada vez, porque a vida é assim. É um dia de cada vez, é viver, sabe, o que é possível e se esforçar e dar o nosso melhor para que a gente esteja cada vez mais próximo do nosso ideal. Porque também viver a vida ideal é como eu falei, o contentamento é diferente do comodismo. Viver a vida real não pode nos impedir de buscar a nossa vida ideal. Então, se para mim o ideal é terminar de ler esse livro e colocar ele em prática, eu preciso ver a melhor forma na minha rotina, na minha forma de ver, que eu possa colocar a leitura dele e também possa seguir o passo a passo que tem no livro, enfim. Eu tenho refletido muito sobre isso e a conversa hoje com a minha amiga me deixou bem reflexiva. Então, assim, gente, é assim, a casa lá em cima, graças a Deus, está limpa. Aqui embaixo não está como eu gostaria, mas amanhã eu cuido disso. Graças a Deus já consegui fazer lá em cima, porque achei que hoje eu não ia dar conta nem de limpar lá em cima. Estou aqui cuidando das minhas unhas, gravando um vídeo pra vocês. Aproveitei esse momento aqui pra conversar com vocês. Estou esperando meu marido com o cabelo limpo, tomada banho, cheirosa. Só esperando ele chegar do trabalho. E essa vida é a vida real. E viver a vida real não é viver uma vida ruim.
Isso também é muito importante pontuar, porque a gente fica tanto naquela coisa da vida ideal, que parece que só vale a pena ser vivida a vida que é ideal, sabe? E na verdade não, a vida é real, apesar de não ser exatamente sempre como nós gostaríamos, apesar de ter, né, tantas demandas e tantas coisas no meio do caminho, tantos imprevistos, é uma vida boa de ser vivida também. Então, que o Senhor nos dê os olhos dele sobre a nossa vida, sabe? Que a gente tenha um coração mais grato, que a gente tenha um coração contente nele, contente com a nossa vida, contente com o que a gente tem vivido. E vamos avançar, vamos dar o nosso melhor para que a gente consiga, né, viver uma vida real cada vez melhor, cada vez mais próximo de realizar aquilo que nós gostaríamos. E é isso, gente. Eu vou terminar aqui de fazer a minha unha. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Me segue lá no Instagram se você ainda não me segue. Lá eu compartilho mais da minha vida no dia a dia. Inclusive, falando em Instagram, uma coisa importante que eu conversei hoje também com a minha amiga. A gente tava conversando sobre o consumo de conteúdo, né? Do Instagram, do YouTube. A gente tava conversando sobre o YouTube e sobre criar conteúdo no Instagram. E eu tava falando pra ela de como eu tava me sentindo, né? De estar criando conteúdo aqui pro YouTube. E aí ela comentou que ela tem consumido bastante o YouTube e eu falei que eu também. Gente, eu tenho consumido muito mais o YouTube do que o Instagram. E eu comentei algo com ela que ela concordou comigo e disse que realmente isso acontece com ela também. Gente, é que eu sinto que o impacto do consumo de conteúdo no YouTube é muito diferente do impacto de consumo do conteúdo lá no Instagram. Eu sinto que quando eu consumo conteúdo aqui no YouTube, eu não fico tão acelerada quanto eu consumo lá no Instagram. Eu sinto que eu fico mais leve, eu sinto que o conteúdo aqui é muito mais leve, muito mais intencional. O Instagram, ele é uma ótima ferramenta, ele pode ser uma bênção, tanto para produzir quanto para consumir conteúdo, mas nós precisamos de muita sabedoria para isso. E eu tenho sido muito criteriosa com o que eu vejo lá, com o que eu assisto. Eu tenho passado muito menos tempo assistindo vídeos lá na aba do Reels. Tenho passado menos tempo. Às vezes eu entro lá, gosto de assistir um pouquinho, mas não passo mais tanto tempo quanto eu passava antes. Eu tenho consumido menos. Eu tenho selecionado muito os stories que eu assisto. Então, eu quero gerir melhor o meu tempo, eu quero dar o meu tempo melhor para a internet no tempo que eu estiver nela. E eu sinto que no YouTube eu me sinto muito mais leve. Por exemplo, tem um canal que eu tenho seguido, que eu já até comentei em outro vídeo com vocês, que é o canal da Luísa, que inclusive ela tem me incentivado muito a gravar esse tipo de vídeo assim, sabe? De bate-papo enquanto faz algumas coisas da vida, da casa. E esqueci o que eu ia falar, gente. Ah, lembrei. E ela grava vídeos assim da rotina dela, bate-papo enquanto ela faz as tarefas da casa, faz os vlogs dela. E os vlogs dela, os vídeos dela são muito longos. Tem vídeo dela que chega quase 1 hora. E às vezes eu tô fazendo as coisas, limpando as coisas, lavando a louça, fazendo comida e eu coloco pra assistir um vídeo dela. Gente, eu acho tão tranquilo. Eu fico tão em paz assistindo. Agora, se eu pegar essa mesma 1 hora e ficar no Instagram consumindo conteúdo, eu tenho certeza que isso vai me fazer mal. Eu não consigo passar 1 hora direto rolando o feed do Instagram, porque começa a sobrecarregar. Não sei se vocês têm essa sensação também. Então, eu tenho sido muito mais intencional no consumo de conteúdo. E eu quero ser intencional também na criação de conteúdo, sabe? Eu tenho pedido muita direção a Deus quanto a isso também. Mas enfim, me siga lá. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha meu canal, meu perfil com as suas amigas. E eu espero que o compartilhamento de hoje, a reflexão de hoje tenha falado ao teu coração. E que você pense também sobre isso. E vamos avançar porque é aquilo. A vida real, ela também é muito boa. Um beijo e até o próximo vídeo.